Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus, do canal Cicleton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal, que deem um like, que sejam membros nível 3 aqui desse canal e que rezem por mim, certo? Olha, queria fazer esse vídeo. Eu nem queria fazer vídeo essa semana. Estou indo para a Argentina. Por sinal, vou mostrar algumas coisas lá para vocês. Estou indo para Buenos Aires, né? Acho que eu volto só no dia. Não vou nem dizer qual dia em que eu volto, certo? O começo do mês eu vou passar na Argentina. Tenho coisas para resolver na Argentina. Não vou brincar na Argentina. E eu estou resolvendo muita coisa. Vão ser dias muito corridos os próximos dias. Eu não queria fazer atividades nesse canal, porque esse canal, graças a Deus, foi muito bem essa semana. Talvez tenha sido uma das melhores semanas da história do Cicleton, em um mês um tanto fraco. Aí eu vou à rua resolver as minhas coisas. Comprar passa-roupa, porque eu me esqueci de comprar, né? Aí eu chego, aí nesse processo eu encontro amigos, né? Eu encontro amigos lá na rua, conversamos sobre política, sobre a economia. Aí quando eu chego em casa, eu ligo o computador, eu não vou fazer nada hoje quase. Né? Vou só dar uma aula aqui que eu tenho que dar, e eu vou descansar o resto do dia, vou à academia no fim da noite, né? Estava muito tranquilo, né? Aí chega, eu abro, eu abro o WhatsApp, abro o Telegram e recebo muitas mensagens. O que foi que aconteceu? Metrópolis. Quando alguém me manda coisa do Metrópole, eu já sei que é barra pesada, porque eles são esquerdistas. Mas que eles têm muito furo de reportagem, eles têm. Justiça seja feita. Teve muita coisa no Brasil que só o Metrópolis teve coragem de cobrir. Aí eu vejo o seguinte: novas acusações contra Tales de Carvalho. Dessa vez, da ex-esposa, da ex-mulher dele e das filhas dele. São acusações gravíssimas. Gravíssimas. São acusações muito sérias. Coisa muito pesada. A esposa e as filhas, em grande parte, concordam. A esposa e as filhas do Tales. Coisa pesada. Eu não posso nem falar aqui nessa plataforma. De antemão, o Tales de Carvalho já me ameaçou de morte. Só porque eu fiz um vídeo criticando o irmãozinho dele, Gugu de Carvalho. Fiz uma crítica teórica, no âmbito puramente teórico. E ele veio me ameaçar, dizendo que eu seria um dos responsáveis pelas mesmas pessoas que fizeram má a família dele, etc. Olha a família dele. Olha a família dele falando. Família dele contra outra história. Conta outra história, certo? Conta outra versão. E é coisa pesada. A esposa e as filhas, a esposa dele e as filhas dele falam muito bem, comunicam-se muito bem, inclusive a filha dele, a filha do Tales de Carvalho, foi a primeira pessoa que eu vi dar uma explicação decente do que é esse conceito tragicômico de trigo limpo do ICLS, que eu acho que é um conceito tragicômico, é uma coisa assim realmente patética. E é o seguinte: depois de tudo que aconteceu, eu não tenho como ter o mínimo de boa vontade para com o Tales de Carvalho.
Não é possível que eu tenha boa vontade para interpretar o Thales. As acusações são graves. É preciso que haja maiores investigações. De fato. Agora, eu acho que também não cabe uma caridade hermenêutica tão grande assim a uma figura dessa. Uma figura que ameaça os outros só porque é, eu critiquei o irmão dele. Eu critiquei o irmão dele. Que, sinceramente, para mim é um parvo. Tá certo? Para mim, o Gugu de Carvalho é um parvo. Eu acho o nível do Gugu de Carvalho muito fraco. Certo? Eu já vi muito. Até já vi muita aula do Gugu de Carvalho. E eu nunca consegui ver nada de interessante. Tem alguns pontos muito tragicômicos. Ele, ele dá uma hora coisas como explicações como, por exemplo, uh, teve uma coisa que ele falou que me deixou assim terrorizado. Ele disse que a homossexualidade dos padres é causada por imagens erradas do menino Jesus, por uma iconografia errada do menino Jesus. A cadeia causal não faz completo sentido. Não faz nenhum sentido. Então, assim, Tales de Carvalho, para mim, é um sujeito expletivo. Fiz parte, vou dizer uma coisa, fiz parte do ICLS, ou melhor, de grupos do ICLS, por 2 anos. Por 2 anos. Foram 2 anos. Nunca vi no conteúdo desses irmãos nada que me interessasse. Então, Matheus, quer dizer que você estava lá em parte para espionar as pessoas, para ver o que é que estava acontecendo, e em parte também para se beneficiar divulgando o seu trabalho ali? É. Muita coisa arbitrária. Por exemplo, eles disciplinavam quem falava mal do Marcílio nos grupos. Eu saí por causa disso aí. 1 ano depois, eles entraram em guerra com o Marcílio. Agora, ninguém pode falar bem do Marcílio nos grupos. Você pode falar mal. Antes, ninguém podia falar mal. Antes, só se podia falar bem. Depois, falar bem ficou proibido. Certo? Ninguém podia perguntar qual é a religião do Gugu. Ninguém podia perguntar. Era punido, era ban. Né? E eu nunca entendi o que é que aquele povo ali via naquela turma. Muitas mulheres. O ICLS é uma organização muito feminina. Havia muitas mulheres. Muitos homens sem família. Olavismo. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, bem sinceramente, do fundo do meu coração. O olavismo é um movimento de órfãos e bastardos, em regra. Em regra. A grande maioria. É de pessoas sem pai, pessoas que não tiveram muita relação com o pai. Isso aí existe. Eles dão aulas lá no ICLS muito confusas quanto à questão de desenvolvimento pessoal, o que é que você pode fazer, o que é que você não pode fazer, né? Não pode ouvir jazz, você não pode ir à academia, não pode. Uma série de coisas. Tem umas cadeias causais malucas, se alguém ouvir jazz, vira homossexual. Sincer- Sinceramente, é isso que é o ICLS, do ponto de vista teórico.
Matheus, do ponto de vista prático, desses 2 anos que você passou lá, você já viu aliciamento para seita? Você já viu não sei o quê? Não, nunca. Comportamento sexual impróprio, você já viu? Nunca, não vou mentir, certo? Vi- Justiça seja feita também. O Tales de Carvalho lá disciplinava muito os comportamentos sexuais impróprios dos membros. Agora, muitos dos conselhos dali eram coisas de doido. Por exemplo, o adultério é algo tolerável dentro do catolicismo. Aí as mulheres do ICLS ouviram isso aí. Ah, pois foram lá, né? Se divertir, né? E aí o Thales de Carvalho dizendo, não foi, não era para ser assim, não é bem assim, né? Agora, que isso aí é comportamento, que esse comportamento dele de ameaçar os outros é um precedente perigoso, é. E diga-se de passagem, os e-mails que o Thales de Carvalho mandou, que eles estão lá no Metrópole, são de analfabeto. Não consegue pontuar, não consegue colocar uma ortografia correta. Né? E-mail de analfabeto. E-mail de analfabeto. E ainda quer ensinar os outros negócios de vida intelectual. Aí ficam reclamando, perseguição ao Olavo de Carvalho, perseguição ao Olavo de Carvalho. Né? Não. Olha, o Olavo de Carvalho, certo? Ele tem filhos que. O Olavo de Carvalho tem filho que faz isso aí, tem filhos que fazem isso aí, certo? E esse povo aí usa o nome dele para atrair alunos, porque usam. O Guto de Carvalho não sabe nem falar direito. O Guto de Carvalho jamais se enquadraria, por exemplo, nesse culto que o direitista brasileiro tem pela aparência se não fosse filho do Olavo. Claro que isso aí, eles se beneficiam do fato de que são filhos do Olavo. E ainda querem reclamação que, não é para falar que é filho do Olavo. Que é? Por quê? Que é? O Olavo de Carvalho era isso aí? Não. Era. Sim. Pode dizer também que o Olavo de Carvalho tem culpa pelo que o filho dele é. Tem. Certo? Claro que o Olavo de Carvalho foi quem colocou a família nessa forma de vida sectária. Isso aí ninguém pode negar. Sim, tem muito membro de seita que é uma pessoa normal, uma pessoa decente, etc. Por exemplo, né? O André Quilano, ele foi da organização do Referendo 1. Um abraço aqui para o André. Tem como é que era lá. Imoralidade sexual, zero. Não, ninguém podia tocar em nenhuma mulher. Ninguém podia tocar em nenhuma mulher lá. Certo? Ninguém pode. Toques em vai para fora na mesma hora. Então, assim, não é todo ambiente sectário que vai ser assim também. Que vai ter as coisas que o Thales de Carvalho vai colocar. Por exemplo, eu jamais imaginei que houvesse isso, que fosse haver, mesmo que sugestão dessas acusações aí do Thales de Carvalho, que fizeram contra o Thales de Carvalho. Agora é preciso investigar mais. É preciso investigar mais. Com certeza. Preciso fazer mais investigações. Agora, é, sendo bem sincero, eu não tenho nenhuma caridade hermenêutica com esse cidadão. Se for Deus, Thales. Pois um forte abraço a todos, certo? E que o Thales de Carvalho vá merda! Pois até logo.